Imagine entrar em uma casa, aparentemente normal, mas que logo se revela um pesadelo. Cada porta que você abre, cada passo que dá, te leva mais fundo em um lugar onde o tempo e a realidade se distorcem. Bem-vindo à casa sem fim, um lugar onde os limites da sanidade são testados e a linha entre o real e o surreal desaparece. Hoje, vamos te contar a história de David Williams, um homem que, em busca de um prêmio, se vê preso em uma sequência de salas perturbadoras, enfrentando suas piores angústias. Prepare-se para uma jornada aterrorizante onde a cada nova porta, uma nova verdade, mais assustadora que a anterior, é revelada. A casa nunca acaba, mas, será que David conseguirá sair? Aperte o cinto, porque o que vem a seguir vai mexer com sua mente. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Éramos amigos na faculdade e continuamos a ser depois que me formei. Perceba que eu disse eu. Ele largou o curso após 2 anos, mal conseguindo se manter. Depois que me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via mais Peter com tanta frequência. Conversávamos online de vez em quando. Wayne era o rei na época antes do Facebook. Houve um período em que ele ficou offline por cerca de 5 semanas seguidas. Eu não fiquei preocupado. Ele era conhecido por ser extremamente inconstante e um viciado em drogas, então presumi que simplesmente tinha parado de se importar. Então, uma noite, vi que ele estava online. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me enviou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi então que ele me contou sobre a casa sem fim. Ela recebeu esse nome porque ninguém jamais havia alcançado a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue ao último cômodo do prédio e ganhe $500. Havia 9 cômodos no total. A casa ficava fora da cidade, a cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente, Peter havia tentado e falhado. Ele era viciado em heroína e sabe-se lá mais o que. Então imaginei que as drogas tivessem levado a melhor sobre ele. Talvez ele tivesse surtado com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que aquilo era demais para qualquer pessoa, que era algo não natural. Eu não acreditei nele. Disse que iria conferir na noite seguinte, e, por mais que ele tentasse me convencer do contrário, $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu precisava ir. Então, parti na noite seguinte. Quando cheguei, notei imediatamente algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas, por algum motivo, arrepios percorrem sua espinha. Caminhei em direção ao prédio, e a sensação de desconforto apenas se intensificou à medida que abria a porta da frente. Meu coração desacelerou, e eu deixei escapar um suspiro aliviado ao entrar. O cômodo parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Um cartaz estava no lugar de um atendente. Ele dizia, cômodo 1 por aqui, mais 8 à frente. Alcance o final e você vence. Dei uma risadinha e segui em direção à primeira porta. A primeira área era quase risível. A decoração lembrava o corredor de Halloween de uma loja de departamentos, completo com fantasmas feitos de lençol e zumbis animatrônicos que emitiam um grunhido estático ao passar. No fundo havia uma saída. Era a única porta além da que eu usei para entrar. Atravessando as teias de aranha falsas, fui em direção ao segundo cômodo. Ao abrir a porta para o segundo cômodo, fui recebido por uma névoa. O ambiente definitivamente elevava o nível em termos de tecnologia. Não apenas havia uma máquina de fumaça, mas um morcego pendurado no teto que voava em círculos. Assustador. Parecia haver uma trilha sonora de Halloween, daquelas que se encontram em lojas baratas, tocando em loop em algum lugar do cômodo. Eu não vi um estéreo, mas imaginei que deviam estar usando um sistema de som ambiente. Passei por alguns ratos de brinquedo que se moviam pelo chão e atravessei o cômodo com o peito estufado em direção à próxima área. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração afundou até os joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentimento de pavor me atingiu com tanta força que mal conseguia pensar. Após alguns momentos de terror, a lógica tomou conta de mim, e eu sacudi aquela sensação para longe antes de entrar no próximo cômodo. Eu não acreditei nele. Disse que iria conferir na noite seguinte, e, por mais que ele tentasse me convencer do contrário, $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu precisava ir. Então, parti na noite seguinte. Quando cheguei, notei imediatamente algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas,
Por algum motivo, arrepios percorrem sua espinha. Caminhei em direção ao prédio, e a sensação de desconforto apenas se intensificou à medida que abria a porta da frente. Meu coração desacelerou, e eu deixei escapar um suspiro aliviado ao entrar. O cômodo parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Um cartaz estava no lugar de um atendente. Ele dizia: cômodo por aqui. Mais 8 à frente. Alcance o final e você vence. Dei uma risadinha e segui em direção à primeira porta. A primeira área era quase risível. A decoração lembrava o corredor de Halloween de uma loja de departamentos, completo com fantasmas feitos de lençol e zumbis animatrônicos que emitiam um grunhido estático ao passar. No fundo havia uma saída. Era a única porta além da que eu usei para entrar. Atravessando as teias de aranha falsas, fui em direção ao segundo cômodo. Ao abrir a porta para o segundo cômodo, fui recebido por uma névoa. O ambiente definitivamente elevava o nível em termos de tecnologia. Não apenas havia uma máquina de fumaça, mas um morcego pendurado no teto que voava em círculos. Assustador. Parecia haver uma trilha sonora de Halloween, daquelas que se encontram em lojas baratas, tocando em loop em algum lugar do cômodo. Eu não vi um estéreo, mas imaginei que deviam estar usando um sistema de som ambiente. Passei por alguns ratos de brinquedo que se moviam pelo chão e atravessei o cômodo com o peito estufado em direção à próxima área. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração afundou até os joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentimento de pavor me atingiu com tanta força que mal conseguia pensar. Após alguns momentos de terror, a lógica tomou conta de mim, e eu sacudi aquela sensação para longe antes de entrar no próximo cômodo. Comecei a engatinhar. Não fazia ideia de onde estava indo. A entrada não estava à vista, e ainda não tinha visto a saída. Então continuei, minha pele formigando com a presença daqueles insetos fantasmagóricos. Depois do que pareceram horas, encontrei a porta. Agarrando a árvore mais próxima, me levantei, batendo desajeitadamente nos braços e pernas sem sucesso. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que fosse aquilo. Dei alguns passos trêmulos em direção à porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a poucos metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo cômodo, mas era mais profundo. Eu quase conseguia senti-lo dentro do meu corpo, como quando se fica próximo a um amplificador em um show. A sensação dos insetos diminuiu à medida que o zumbido aumentava. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente, mas eu não conseguia me forçar a girá-la. Sabia que, se soltasse, os insetos voltariam, e não havia chance de eu voltar ao cômodo 4. Fiquei ali parado, com a cabeça pressionada contra a porta marcada com o número 6 e a mão tremendo, segurando a maçaneta. O zumbido estava tão alto que eu não conseguia nem ouvir meus pensamentos. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. O cômodo 6 era o próximo, e o cômodo 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, olhos fechados e ouvidos unindo. O zumbido me cercava. Quando a porta fez um clique, o zumbido desapareceu. Abri os olhos surpreso, e a porta que eu havia fechado tinha sumido. Era apenas uma parede agora. Olhei ao redor em choque. O cômodo era idêntico ao cômodo 3, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade correta de sombras desta vez. A única diferença real era que não havia porta de saída, e a que eu entrei também tinha sumido. Como disse antes, não tinha problemas prévios com instabilidade mental, mas naquele momento, entrei no que hoje sei que foi insanidade. Não gritei. Não fiz um som. A princípio, comecei a arranhar suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava ali em algum lugar. Eu sabia que estava. Arranhei onde deveria estar a maçaneta. Raspei freneticamente a parede com as duas mãos, minhas unhas sendo reduzidas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos, o único som no cômodo sendo o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava ali. A porta estava ali. Eu sabia que estava. Sabia que, se conseguisse passar por essa parede... Você está bem? Eu pulei do chão e girei em um único movimento. Encostei na parede atrás de mim e vi o que tinha falado comigo. Até hoje me arrependo de ter me virado. Era uma garotinha. Ela usava um vestido branco e suave, que ia até os tornozelos. Seu cabelo loiro descia até o meio das costas, sua pele era muito clara e seus olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, e sei que nada na minha vida será tão perturbador quanto o que vi nela. Enquanto olhava para ela, vi algo mais. Onde ela estava,
Parecia haver o corpo de um homem, maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento, poderia muito bem ser. A forma tinha a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e, ao mesmo tempo, sinônimo da garotinha à minha frente. Elas eram a mesma coisa. Não consigo realmente descrever, mas eu as via ao mesmo tempo. Elas compartilhavam o mesmo espaço naquele quarto, mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando via a menina, via a forma, e quando via a forma, via a menina. Eu não conseguia falar, mal conseguia enxergar. Minha mente se revoltava contra o que tentava processar. Já havia sentido medo antes na minha vida, mas nunca tanto quanto quando fiquei preso na quarta sala. Isso foi antes de entrar na sala 6. Eu apenas fiquei parado, olhando para seja lá o que era aquilo que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso ali com aquilo. E então, aquilo falou novamente. David, você deveria ter ouvido. Quando falou, ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falava diretamente na minha mente com uma voz que não vou nem tentar descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas repetia aquela frase, sem parar, na minha mente, e eu concordava. Não sabia o que fazer. Estava à beira da loucura, mas não conseguia desviar os olhos do que estava diante de mim. Caí no chão. Achei que tivesse desmaiado, mas o quarto não permitiu. Só queria que aquilo acabasse. Estava de lado, com os olhos arregalados, e a forma me encarando de cima. Correndo pelo chão à minha frente, vi um dos ratos movidos à bateria da segunda sala. A casa estava brincando comigo. Por alguma razão, ver aquele rato puxou minha mente de volta das profundezas para onde ela estava indo. Olhei ao redor do quarto. Eu sairia dali. Estava determinado a escapar daquela casa, viver e nunca mais pensar naquele lugar. Sabia que aquela sala era o inferno e que eu não estava pronto para morar ali. A princípio, apenas meus olhos se moviam. Procurei nas paredes qualquer tipo de abertura. O quarto não era tão grande, então não demorou para absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando mais alta enquanto a forma permanecia imóvel. Coloquei minha mão no chão, me levantei de quatro e me virei para escanear a parede atrás de mim. Foi quando vi algo que não pude acreditar. A forma estava agora bem nas minhas costas, sussurrando na minha mente sobre como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo estava arranhado na madeira, com uma pequena lasca escavada no centro. Bem na minha frente, vi o número 7 que eu havia riscado na parede sem perceber. Eu sabia o que era. A sala 7 estava logo além daquela parede, onde antes estava a sala 5. Não sei como fiz isso. Talvez fosse o estado da minha mente na hora, mas eu havia criado a porta. Sabia que sim. Na minha loucura, rabisquei na parede o que mais precisava, uma saída para a próxima sala. A sala 7 estava perto. Sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas, por algum motivo, ele não podia me tocar. Fechei os olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 à minha frente. Empurrei. Empurrei com toda a minha força. O demônio agora gritava no meu ouvido. Ele dizia que eu nunca sairia. Dizia que aquele era o fim, mas que eu não morreria. Viveria ali, na sala 6, com ele. Eu não ia. Empurrei e gritei com todas as forças. Eu sabia que, eventualmente, atravessaria a parede. Cerrei os olhos e gritei, e o demônio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pela sala exatamente como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Não conseguia acreditar, mas não tinha tempo a perder. Virei-me de volta para o 7 e recuei ligeiramente. O que vi era uma porta. Não era a que eu tinha riscado, mas uma porta normal com um grande número 7. Todo o meu corpo tremia. Demorei um tempo para girar a maçaneta. Fiquei ali parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar na sala 6. Não podia. Mas, se aquilo era apenas a sala 6, eu nem conseguia imaginar o que a sala 7 reservava. Devia ter ficado ali por uma hora, apenas encarando o número 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta e abri a porta para a sala 7. Cambaleei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou, e eu percebi onde estava. Estava do lado de fora. Não como na sala 5, mas realmente do lado de fora. Meus olhos arderam. Quis chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu finalmente estava fora daquele inferno. Nem me importava mais com o prêmio prometido.
Me virei e vi que a porta por onde tinha acabado de passar era a entrada. Caminhei até meu carro e dirigi para casa, pensando em como um banho quente parecia uma ideia maravilhosa. Quando cheguei em casa, senti um desconforto. A alegria de deixar a casa sem fim tinha desaparecido, e uma sensação de medo começou a crescer no meu estômago. Descartei aquilo como resquícios do que tinha vivido na casa e fui até a porta da frente. Entrei e subi imediatamente para o meu quarto. Lá, em cima da cama, estava meu gato, Baskerville. Ele foi o primeiro ser vivo que vi durante toda a noite, e estendi a mão para acariciá-lo. Ele rosnou e arranhou minha mão. Recuo em choque, já que ele nunca tinha agido assim. Pensei, tudo bem, ele é um gato velho. Entrei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite sem sono. Após o banho, fui até a cozinha preparar algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que vi naquele momento ficaria gravado para sempre na minha mente. Meus pais estavam no chão, nus e cobertos de sangue. Haviam sido mutilados quase até ficarem irreconhecíveis. Seus membros tinham sido removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças estavam em seus peitos, olhando para mim. A parte mais perturbadora era a expressão deles. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e chorei ali mesmo, na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam mais comigo. Estava em pedaços. Então, eu vi uma porta que nunca havia estado ali antes. Uma porta com um grande número 8 rabiscado em sangue. Eu ainda estava na casa. Estava na minha sala de estar, mas continuava na sala 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais quando percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente com eles. A porta marcada com o número 8 estava do outro lado do cômodo, atrás dos corpos mutilados à minha frente. Eu sabia que precisava seguir em frente, mas naquele momento, desisti. Os rostos sorridentes se cravaram na minha mente, me paralisaram onde eu estava. Vomitei novamente e quase desmaiei. Então, o zumbido voltou. Era mais alto do que nunca e enchia a casa, sacudindo as paredes. O som me impeliu para frente. Comecei a me mover lentamente, aproximando-me da porta e dos corpos. Mal conseguia ficar de pé, muito menos caminhar, e quanto mais me aproximava dos meus pais, mais sentia a vontade de acabar com minha própria vida. As paredes agora tremiam tão forte que parecia que iam desmoronar, mas ainda assim, os rostos sorriam para mim. À medida que me aproximava, seus olhos me seguiam. Agora, eu estava entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos decepadas rastejavam pelo carpete em minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror tomou conta de mim, e comecei a andar mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. As bocas começaram a se abrir, e as mãos estavam a poucos centímetros dos meus pés. Em um impulso desesperado, corri para a porta, a abri e a fechei com força atrás de mim. Sala 8. Eu estava acabado. Depois do que tinha acabado de experimentar, sabia que não havia mais nada que aquela maldita casa pudesse me mostrar que eu não pudesse suportar. Nada além dos fogos do inferno poderia me atingir agora. Infelizmente, subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis na sala 8. Ainda tenho dificuldade de acreditar no que vi na sala 8. Novamente, o cômodo era uma cópia carbono das salas 3 e 6, mas sentado na cadeira que normalmente estava vazia, havia um homem. Depois de alguns segundos de incredulidade, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecia comigo, era David Williams. Aproximei-me. Precisava olhar melhor, embora já tivesse certeza. Ele olhou para mim, e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Agora ele estava soluçando. Você vai me machucar e eu não quero que faça isso. Ele estava sentado na cadeira com as pernas encolhidas, balançando-se para frente e para trás. Era realmente patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os aspectos. Escuta, quem é você? Agora eu estava a poucos metros do meu sósia. Era a experiência mais estranha até agora, estar ali parado falando comigo mesmo. Não estava com medo, mas logo estaria. Por que você está? Você vai me machucar. Você vai me machucar. Se quiser sair, você vai me machucar. Por que está dizendo isso? Apenas se acalme. Tudo bem.
Vamos tentar descobrir isso. Então, eu vi. O David sentado estava vestindo as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno pet vermelho na camisa dele com o número 9 bordado. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não saíam daquele pequeno número no peito dele. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram simples e óbvias, mas depois de um tempo, começaram a ficar mais ambíguas. O número 7 foi riscado na parede, mas pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcado em sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas o 9, este número estava em uma pessoa viva. Pior ainda, estava em uma pessoa que era idêntica a mim. David, tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, vai me machucar. Ele continuava a soluçar e a balançar-se. Ele respondia a David. Ele era eu, até na voz. Mas aquele número 9. Andei de um lado para o outro por alguns minutos enquanto ele chorava na cadeira. A sala não tinha porta e, assim como na sala 6, a porta por onde entrei havia desaparecido. Por algum motivo, achei que arranhar as paredes não me levaria a lugar algum desta vez. Examinei as paredes e o chão ao redor da cadeira. Enfiei a cabeça por baixo dela para ver se havia algo embaixo. Infelizmente, havia. Abaixo da cadeira estava uma faca. Presa a ela havia uma etiqueta que dizia, para David, da administração. O sentimento em meu estômago ao ler aquela etiqueta era algo sinistro. Tive vontade de vomitar. A última coisa que eu queria era tirar aquela faca debaixo da cadeira. O outro David ainda chorava descontroladamente. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas sem resposta. Quem colocou isso aqui? Como sabia o meu nome? Além disso, enquanto me ajoelhava no chão de madeira fria, eu também estava sentado naquela cadeira, chorando e protestando contra ser ferido por mim mesmo. Era demais para processar. A casa e a administração estavam brincando comigo o tempo todo. Por algum motivo, meus pensamentos se voltaram para Peter e se ele chegou até aqui. Se chegou, será que encontrou um Peter Terry chorando nessa mesma cadeira, balançando para frente e para trás? Sacudi esses pensamentos da minha cabeça, eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e, imediatamente, o outro David silenciou. David, ele disse com minha voz, o que você acha que vai fazer? Levantei-me do chão e apertei a faca na mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, mas agora muito calmo. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia dizer se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era inquietante. Sua altura e até a maneira como ele se posicionava eram iguais às minhas. Eu sentia o cabo emborrachado da faca na minha mão e o segurava com mais força. Eu não sabia exatamente o que planejava fazer com ela, mas tinha a sensação de que iria precisar. Agora, sua voz era ligeiramente mais grave que a minha. Eu vou machucar você. Eu vou machucar você e vou manter você aqui. Eu não respondi. Apenas me lancei sobre ele e o derrubei no chão. Montei sobre ele e olhei para baixo, a faca pronta. Ele olhou para mim, aterrorizado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então, o zumbido voltou, baixo e distante, mas eu ainda o sentia profundamente no corpo. David me encarava enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido ficava mais alto e senti algo dentro de mim se romper. Com um único movimento, cravei a faca no pet em seu peito e rasguei para baixo. A escuridão tomou conta da sala e eu estava caindo. A escuridão ao meu redor era diferente de tudo que eu havia experimentado até aquele momento. A sala 4 era escura, mas não chegava nem perto do que agora me envolvia completamente. Depois de um tempo, eu nem tinha certeza se ainda estava caindo. Sentia-me sem peso, envolto na escuridão. Então, uma tristeza profunda tomou conta de mim. Senti-me perdido, deprimido e com pensamentos suicidas. A visão dos meus pais veio à mente. Eu sabia que não era real, mas eu havia visto, e a mente tem dificuldade em diferenciar o que é real do que não é. A tristeza só se aprofundava. Permaneci na sala 9 por algo que pareceu dias. A sala final. E era exatamente isso, o fim. A casa sem fim tinha um fim, e eu havia chegado lá. Naquele momento, desisti. Sabia que ficaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Perdi todos os sentidos. Não conseguia sentir meu próprio corpo. Não ouvia nada. Minha visão era completamente inútil ali. Busquei algum gosto na boca e não encontrei nada. Senti-me desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava.
Aquilo era o inferno. A sala 9 era o inferno. Então, aconteceu. Uma luz. Daquelas luzes estereotipadas no fim de um túnel. Senti o chão surgir abaixo de mim e estava de pé. Depois de alguns momentos para reunir meus pensamentos e sentidos, comecei a caminhar lentamente em direção àquela luz. À medida que me aproximava, a luz tomava forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem marcação. Caminhei lentamente através da porta e me encontrei de volta ao ponto de partida, o saguão da casa sem fim. Era exatamente como eu o havia deixado, ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que havia acontecido naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde estava. Após alguns momentos de normalidade, olhei ao redor, tentando encontrar algo diferente. Na mesa havia um envelope branco simples com meu nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams. Parabéns! Você chegou ao fim da casa sem fim. Por favor, aceite este prêmio como um símbolo de sua grande conquista. Para sempre seu. Administração. Junto com a carta havia 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Ri por algo que pareceu horas. Ri enquanto caminhava até meu carro e ri enquanto dirigia para casa. Ri ao entrar na minha garagem. Ri ao abrir a porta da frente da minha casa e ao ver o pequeno número 10 gravado na madeira. E assim, a história de David chega ao fim. Ou será que chegou? A casa sem fim continua a assombrar nossa mente, nos deixando com mais perguntas do que respostas. O que será que realmente aconteceu com David? O que você faria se estivesse em seu lugar? Deixe suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa jornada aterrorizante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. Compartilhe com seus amigos e familiares para ver o que eles acham dessa história surreal. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais mistérios e experiências incomuns estarão te esperando. Até lá!